Muito bem, vamos lá então, meus amigos. Nós vamos iniciar nesse nosso encontro de hoje o estudo interativo da Revista Espírita, né, que já há bastante tempo eu tenho vontade, né, de fazer com vocês, que é sempre um estudo muito bacana, né, para quem conhece a Revista Espírita sabe da importância daquele conteúdo. E como eu sempre comento com vocês, o grande legado que Kardec deixa para nós, muito mais do que o conteúdo que ele investigou, porque nós poderíamos também fazer isso na atualidade, principalmente com os recursos de que nós dispomos hoje, então teríamos uma facilidade muito maior do que ele teve naquela época, mas o grande legado que ele deixou para nós foi o método que ele utilizou para realizar suas pesquisas, a seriedade, a responsabilidade, o compromisso, a investigação, a comparação, tudo aquilo que ele fez para poder chegar nesse conteúdo que nós temos hoje. E a Revista Espírita, muito mais do que o conteúdo, que é muito interessante, porque Kardec, sendo ali o editor da revista, ele escolhia, né, junto com a equipe com quem ele trabalhava, os temas que ele desejava publicar na revista. Uma situação que acontecia ali na região onde ele vivia, um recorte de jornal, uma carta que era recebida, um contato que ele fez com outros grupos em outras regiões. Então ele ia escolhendo a pauta que ele ia desenvolvendo. Mas o mais interessante é que conforme a gente vai lendo os artigos que ele publica, nós percebemos uma certa informalidade da forma como ele expressa suas ideias, da forma como ele se comunica com os leitores, o que faz com que nós tenhamos a oportunidade de conhecer Kardec. Da mesma forma que ele também publicou no livro Obras Póstumas, ele não, né, quando compuseram o livro Obras Póstumas e trouxeram muitas dos artigos, cartas que ele publicava na sua época, antes de desencarnar, e aí então nós começávamos a ler e víamos ali praticamente um diário, em que Kardec expressava suas ideias com naturalidade, com informalidade, dentro do seu círculo íntimo. Então nós íamos conhecendo a personalidade, conhecendo ali as dificuldades que ele enfrentava, coisas que ele não publica, por exemplo, nos livros da codificação, porque não era o ambiente para aquilo, né? Então nesses livros o objetivo era fazer com que a doutrina espírita se tornasse conhecida. Então não era Allan Kardec que nós conhecemos o trabalho feito pela doutrina. Nessas obras, tanto nos artigos publicados, né, nas cartas e artigos publicados lá no livro Obras Póstumas, como também na Revista Espírita, nós começamos então a conhecer Kardec, as curiosidades que ele tinha, porque os artigos que ele publicava eram objetos de sua curiosidade. Então a gente começa a conhecer o que pensava Allan Kardec, quais eram as suas curiosidades, né? Então por isso, né, essa proposta, né, bom dia, Angelina, essa proposta que nós temos de estudarmos a Revista Espírita, que é exatamente conhecermos Kardec e também outras tantas curiosidades que foram surgindo no caminho, né, do trabalho que ele desenvolvia para formar aquilo que hoje nós conhecemos da doutrina espírita. A proposta desse nosso estudo não é estudar completamente a Revista Espírita, mas estudarmos aqui aqueles artigos que fogem um pouco daquele roteiro tradicional que nós estudamos nos livros da codificação. Por exemplo, quando se fala sobre manifestações dos espíritos, nós já estudamos isso tanto no livro dos espíritos como também lá no livro dos médiuns. Quando se fala sobre questões, por exemplo, uma publicação sobre o orgulho nós já estudamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando se fala sobre fluidos, nós já estudamos lá no livro A Gênese. Então, na verdade, a proposta é nós estudarmos aqui detalhes que são curiosos para a doutrina, né? Aquilo que fazia parte do cotidiano de Kardec e também das pessoas que viviam naquele período, e aí então tirarmos o proveito. Por exemplo, aqui no mês de janeiro, já antecipando, né, antes de começarmos, para quem quiser a coleção completa da Revista Espírita, é só ir lá no site da FEB, coloca ali Revista Espírita FEB lá no Google, vai aparecer o site, tem ali todas as edições que foram formatadas, né, digitalizadas e disponibilizadas gratuitamente para poder baixar, assim como também o índice geral
que é um índice que ele é feito baseado nos termos que são interessantes para a nossa pesquisa. Né, Zé Amigo, bom dia. Então, se nós queremos saber, por exemplo, sobre Bíblia, o que a doutrina espírita fala sobre a Bíblia, nós colocamos lá, procuramos a palavra Bíblia e aparecem todas as edições que aparecem algum artigo em que há alguma menção significativa sobre esse termo. E assim nós vamos procurando, né, sobre várias outras ideias. Né? Então, para quem quiser baixar, baixa lá, deixa guardadinho, que assim vocês terão oportunidade não só de acompanhar aqui o nosso estudo no momento em que nós realizamos, como também fazer ali pesquisas futuras ou releituras daquilo que nós estudamos. Né? Então, aqui no mês de janeiro, por exemplo, só para a gente poder ter uma ideia, tem esse seguinte conteúdo: a introdução, que nós vamos ler agora, diferentes naturezas de manifestações, livro dos médiuns, diferentes modos de comunicações, o livro dos médiuns, respostas dos espíritos a algumas perguntas. E aí então nós vamos fazer esses estudos aqui sobre, por exemplo, os temas, né, que são interessantes. Só um instantinho, pessoal. Deixa eu só aqui dar uma resolvida aqui no nosso amigo. Pronto. Então nós vamos estudar nesse ponto esse conteúdo que é fundamental para conhecermos, né, o desenvolvimento desse nosso trabalho, conhecermos essas curiosidades. Né? Então, respostas dos espíritos a algumas perguntas. Manifestações físicas, nós também já conhecemos. Os goblins, os duendes, esse artigo já interessa para nós. Evocações particulares também já interessa para nós. Uma conversão também conta a história de um espírito que acabou sendo convertido, né? Fala também sobre médiuns julgados, visões, a história de Joana d'Arc. Então são esses artigos que nós vamos selecionar. Então, saltando aqueles que nós normalmente já estudamos nos livros da codificação, aqueles que já foram estudados, né? Então, por isso, caso, né, desejem acompanhar um pouco mais esses estudos de Kardec sobre esses temas que são abordados nas obras da codificação, aí vocês podem fazer então, né, um estudo mais específico sobre esses temas depois particularmente, né? Então, assim como também, né, nos outros meses que nós vamos estudando, então sempre saltando esses artigos que são normalmente estudados em outras obras. Né? Aqui no mês de fevereiro nós temos a avareza, uma dissertação de São Luís. A avareza é um tema que nós vamos estudar, já estudamos inclusive, né, no próprio o Evangelho segundo o Espiritismo. E assim, né, essa é a proposta que nós temos, estudarmos as curiosidades do trabalho, né, de Kardec, que ele foi então garimpando no decorrer do desenvolvimento do trabalho de constituição ou de construção da doutrina espírita naquele seu período, naquela sua época. Então aqui na Revista Espírita, nós vamos aqui começando, né, desde a capa, Revista Espírita, aqui o tema, né, o título, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Aqui o nome já fala qual é o propósito, né? Estudos psicológicos, ou seja, tentarmos ali fazer uma interpretação, poderíamos colocar estudos psicológicos e filosóficos, sobre tudo aquilo que ele vai encontrando, né, nas suas pesquisas. Depois nós temos aqui na contracapa, contém, isso aqui tudo escrito de Kardec, né, traduzido aqui para a língua portuguesa. Contém o relato das manifestações materiais ou inteligentes dos espíritos, aparições, evocações, etc., bem como todas as notícias relativas ao espiritismo. O ensino dos espíritos sobre as coisas do mundo visível e do invisível, sobre as ciências, a moral, a imortalidade da alma, a natureza do homem e o seu futuro. A história do espiritismo na antiguidade, suas relações com o magnetismo e o sonambulismo, a explicação das lendas e das crenças populares, da mitologia de todos os povos, etc. Ou seja, temos aqui, né, uma enciclopédia de curiosidades relacionadas com a doutrina espírita. Nós vamos começar com o primeiro ano, Cris, né, 1858,
lembrando que o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857, e um ano depois, então, Kardec percebeu, né, a gente não sabe se era uma proposta dele desde o início, quando ele publicou o Livro dos Espíritos, esperando alguma repercussão, ou se isso foi uma consequência natural do seu trabalho. Então, mas certamente percebeu que pela forma como o Livro dos Espíritos despertou o interesse das pessoas e começaram então a escrever para ele, ele achou, né, que seria interessante fazer com que essa troca de ideias se tornasse pública. Então, a partir do mês de janeiro de 1858, esse livro então foi publicado. Aí que então, publicada sob a direção de Allan Kardec, tudo isso aqui do texto original, né? E aqui embaixo, todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. E aí, então, quando ele fala sobre o poder da causa inteligente, ele pode dizer que é uma inteligência muito poderosa, que vai se manifestar pelas suas realizações, pelos seus feitos, como pode ser o poder, né, um poder singelo, um poder muito pequeno, de acordo também com o resultado dos seus efeitos. Então podemos falar, por exemplo, sobre Deus. Entendemos a grandiosidade de Deus pela sua própria criação. Entendemos a manifestação de um espírito batedor, por exemplo, que procura ali trazer tumulto e tudo mais, nós conseguimos naturalmente entender qual é exatamente o poder dessa inteligência e também o seu poder moral. Ano 1º, 1858. Essa edição da FEB, ela foi traduzida por Evandro Noleto Bezerra. Aí depois aqui embaixo nós temos então, avançando um pouco mais, o sumário. Temos aqui então esse primeiro volume do ano de 1858. Aí temos aqui, né, todos os meses, cada um dos meses ele traz para nós então o seu conteúdo. É exatamente uma revista que nós encontramos hoje, né? Aliás, o Pedro Vieira, né, que estudioso da doutrina espírita, ele tem assim um argumento bastante interessante. Ele falou assim: em vez de nós comprarmos revistas semanais para ver tudo aquilo que nós já vimos na televisão e para falar de coisas que na semana seguinte já estão ultrapassadas, compremos a revista espírita, que tem conteúdo que acaba ficando imortalizado, né? Porque sempre são temas importantes para a nossa compreensão sobre essa realidade que nós estamos aqui vivendo. Então, nós temos aqui uma revista que traz para nós uma estrutura, né, da mesma forma que nós temos no nosso cotidiano aqui nas revistas tradicionais, revistas mensais, revistas semanais, com o seu índice, com as suas sessões, né, e os seus artigos que são publicados. E aí também as novidades, né? O interessante é que Kardec, sempre que ele tinha uma novidade para lançar sobre a doutrina espírita, ele publicava então na Revista Espírita, quando do lançamento do Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritos, qualquer obra que estava sendo lançada. Então ele sempre anunciava aqui na Revista Espírita que, na verdade, mais uma vez, foquemos bem nisso, era uma revista como se fosse uma revista Veja, como se fosse uma revista sobre arquitetura, uma revista sobre viagens, só que na verdade é uma revista de estudos psicológicos sobre temas relacionados com a doutrina espírita. Apresentação da FEB. Na condição de uma das mais antigas e constantes divulgadoras das obras de Allan Kardec, a Federação Espírita Brasileira tem a grata satisfação de iniciar, com a publicação deste volume, a tradução completa dos 12 primeiros tomos da Revista Espírita, referente aos anos de 1858 a 1869, como parte das homenagens que serão prestadas em 2004 pelo transcurso do bicentenário do nascimento do codificador da doutrina espírita. A iniciativa que ora tomamos visa tornar acessível aos leitores de língua portuguesa mais uma tradução do primeiro e mais importante periódico de difusão do espiritismo, acervo extraordinário, constituído por quase 5.000 páginas, em sua maior parte da lavra do próprio Allan Kardec, contido nos volumes que sofreram a sua influência direta e pessoal. Logo na introdução, com que abriu o primeiro número, ao referir-se à Revista Espírita, diz Kardec: não se pode contestar a utilidade de um órgão especial que ponha ao público a paz do progresso dessa nova ciência e o previna contra os excessos da credulidade, bem como do ceticismo.
É uma tal lacuna que nos propomos preencher com a publicação desta revista, com vistas a oferecer um meio de comunicação a todos quantos se interessam por essas questões e de ligar, por um laço comum, os que compreendem a doutrina espírita sob seu verdadeiro ponto de vista moral, a prática do bem e a caridade evangélica para com todos. Essa aqui então é uma citação que nós veremos em breve aqui na introdução da Revista Espírita de janeiro de 58. Continua aqui então a FEB. Era mais uma manifestação da clarividência do codificador. O êxito de O Livro dos Espíritos, dado a lume no ano anterior, ultrapassara todas as expectativas. Allan Kardec recebia de todos os lados relatórios de extraordinários fatos espíritas, correspondências indagando sobre tal ou qual ponto da doutrina, visita de pessoas que ansiavam por esclarecimentos maiores, inclusive dignatários da nobreza local e de outros países, sem falar nos recortes de jornais com seus comentários muitas vezes injuriosos sobre o espiritismo. A Didima lembrou aqui, né, a expressão excesso de credulidade. Sabe por quê, Didima? Porque até então falarmos sobre esses temas sobrenaturais é algo que todo mundo fala, né? Uma história que alguém conta, já ouviu falar, porque viu na televisão, aquela coisa toda. Mas quando a gente lança um livro que fala especificamente sobre isso, de certa forma acaba estimulando a imaginação das pessoas, e aqueles que não acreditavam desconfiam, e aqueles que acreditavam passavam a acreditar demais. Então Kardec utilizava a Revista Espírita exatamente para colocar um ponto de controle, para fazer com que as pessoas lessem, compreendessem, e todos os excessos que eventualmente aconteciam por causa dessa credulidade excessiva, ele então colocava no prumo novamente, trazendo ali argumentos, explicações, sempre para manter esse equilíbrio. Fundamental o trabalho dele. Ele continua aqui então o texto para nós. Até então a França não dispunha de um único jornal que veiculasse as grandes vozes do céu, já que se faziam ouvir de forma ordenada e sistemática em todas as latitudes do planeta, pois, aqui uma citação da introdução do o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, pois eram chegados os tempos em que todas as coisas haveriam de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Situação adversa ocorria em outros países. Os Estados Unidos, por exemplo, dispunham de 17 jornais em língua inglesa consagrados às manifestações mediúnicas que nos tempos modernos acabavam de eclodir em Hydesville. Então, olha só, na França, na Europa, não havia nenhuma publicação que se interessasse nesse tema. Nos Estados Unidos já haviam 17 jornais que abordavam essa temática. E ainda assim nós percebemos, né, na França não tinha nada, na Europa não tinha praticamente nada. Né, até tinha alguma coisa ou outra, um jornal que publicasse um fato, mas não era um jornal especializado nisso. Nós tínhamos jornais que falavam, por exemplo, sobre as mesas girantes na França, as mesas girantes na Alemanha, as mesas girantes que aconteciam, então trabalhos de magnetizadores e adivinhos na Inglaterra, mas não um jornal específico. Então, que interessante, os Estados Unidos, com tantos jornais, com tantas publicações voltadas para esse tema, é um país que não se interessa tanto por ele, tanto que a religião predominante lá é a religião evangélica. Né? Então, interessante a gente perceber que naquela época os estudos eram feitos, né, as pesquisas, as publicações, feitas de um modo assim bastante presente na sociedade. Hoje, nós temos ali livros que são, ou textos, né, revistas, que são publicadas, mas de uma forma assim, isolada, não tão presente como era naquela época. E continua. Dando-se conta da imperiosa necessidade de criar uma folha que periodicamente pudesse aos estudiosos dos fenômenos, que pusesse os estudiosos dos fenômenos espíritas a par do que se passava no mundo e os instruísse de modo ordenado sobre as mais variadas questões doutrinárias, Allan Kardec pôs mãos à obra, a despeito de lhe faltar o tempo necessário para semelhante empreendimento, considerando-se os seus afazeres pessoais, inclusive voltados para a própria subsistência.
Kardec tinha que não apenas, né, trabalhar para poder sobreviver, ele dava suas aulas, fazia ali contabilidades e tudo mais, e ainda assim ele conseguia tempo para fazer todas essas publicações. A princípio, cogitou do patrocínio de alguém que pudesse colaborar financeiramente com a obra, mas razões providenciais fizeram com que não lograsse êxito em tal intento. De fato, consultando seus orientadores espirituais quanto à viabilidade do plano, foi-lhe aconselhado que perseverasse no seu propósito, que não se intimidasse ante as dificuldades e que haveria tempo para tudo. Relativamente à apresentação do periódico, o espírito comunicante transmitiu essas oportunas instruções. Diz assim para nós, isso aqui é um texto, deixa eu pegar aqui no rodapé, publicado no livro Obras Póstumas, né? Vamos lá. Será preciso que lhe dispenses muito cuidado, a fim de assentares as bases de um bom êxito durável. A apresentá-lo defeituoso, melhor será nada fazer, porquanto a primeira impressão pode decidir o seu futuro. De começo, deves cuidar de satisfazer a curiosidade, reunir o sério ao agradável, o sério para atrair os homens de ciência, o agradável para deleitar o vulgo. Olha que interessante aqui os espíritos colocando para Kardec o que ele deveria fazer. Colocar o vulgo, né, aquelas curiosidades, para chamar a atenção do público comum e ao mesmo tempo instigar ali o interesse daqueles que estudavam realmente a doutrina espírita, né? Essa parte é essencial, porém a outra é mais importante, visto que sem ela o jornal careceria de fundamento sólido. Em suma, é preciso evitar a monotonia por meio da variedade, congregar a instrução sólida ao interesse. Tais instruções seriam escrupulosamente observadas pelo codificador. E é por isso que nós vemos então essa variedade de conteúdos de Kardec, tanto textos morais, investigativos, curiosidades, situações do cotidiano. Então era uma revista muito variada, muito interessante para os leitores. Aqui a Andréa colocou, né, até hoje é muito difícil encontrar literatura espírita na França e em outros países da Europa, né? A França, o espiritismo, desculpem, o espiritismo ele acabou migrando para o Brasil naquele período, né? E aí então acabou realmente se desinteressando, né? A Europa acabou se desinteressando pela doutrina. Tanto que, como nós já comentamos, quando se fala em grupos espíritas em qualquer parte do mundo, nós podemos perceber que sempre vai ter um brasileiro metido nessa história, né? Sempre participando. Se não foi coordenador, ele é um dos colaboradores, sempre assim, né? O Arnaldo colocou, né, patrocinador geralmente gosta de intervir. Esse é um problema, né, Arnaldo? Então essa independência de Kardec para poder publicar aquilo que interessava, então ele recebia doações, né, muitas contribuições que ele recebia, também a participação dos associados da própria sociedade, como nós já vimos nos boletins que Kardec publicava, e nós veremos novamente, né, chegamos a fazer aqui um tempo na nossa sala, todos os dias a gente sempre começava o estudo lendo um boletim da sociedade. E ali então nós tínhamos toda a programação do trabalho, ou então ali a ata, né, a ata da sociedade para saber o que aconteceu, quem estava presente, falando sobre a participação financeira dos associados da instituição. Então era a partir desses recursos que Kardec então mantinha a revista. E depois ele começou, através da própria circulação das obras, começar então a ter os recursos para manter. Mas a sua independência era total, né, não tendo influência de qualquer tipo de patrocinador ali em especial. E continua. Finalmente, a 1º de janeiro de 1858, era dado a lume o primeiro número da Revista Espírita, por conta e risco do codificador, não dispondo de nenhum assinante e de nenhum auxílio financeiro. Aqui nós veremos também, durante a Revista Espírita, as propagandas que Kardec faz para oferecer assinatura mensal, né, ou assinatura anual, para os interessados da revista. Então era esse recurso que ele recebia para poder manter aqui o seu trabalho. Como diria mais tarde Kardec, não tive de que me arrepender, porquanto o resultado ultrapassou a minha expectativa e esse jornal se tornou poderoso auxiliar.
Isso ele falando também lá no livro Obras Póstumas. Segundo as próprias palavras de seu fundador, a revista seria uma tribuna livre, na qual, porém, aqui citação de Kardec, na qual, porém, a discussão jamais se afastará das normas da mais estrita conveniência. E acrescentava, numa palavra, discutiremos, mas não disputaremos. E nós veremos isso, né, no decorrer aqui nas refutações. Kardec não se dava ao trabalho de ficar batendo boca com quem não concordava. Se ele recebia alguma carta de alguém que, com responsabilidade, com respeito, apresentava seus questionamentos, ainda que fossem contrários à doutrina espírita, ele respondia da mesma forma, com toda educação, com toda seriedade. Se viesse algum tipo de carta com ofensas, ele simplesmente ignorava. Ele vai falar sobre isso aqui nos seus artigos também. Embora lhe fosse pesada a tarefa, Allan Kardec dirigiu a Revista Espírita até... Vai com Deus, Sandra. Bom dia. Bom dia, abraço. Bom dia, Silmar. Embora lhe fosse pesada a tarefa, Allan Kardec dirigiu a Revista Espírita até 31 de março de 1869, sendo responsável também pelo fascículo de abril do mesmo ano, que já se achava composto antes da sua desencarnação. Então, 31 de março de 69 foi quando ele desencarnou, mas o mês de abril já estava pronto, né? Então foi publicado também sob a coordenação dele. Depois nós tivemos ali outras publicações, que nós veremos, né, outros responsáveis, outros editores, até mesmo comentando também sobre toda a obra que Kardec fez, obviamente. Trabalhava sozinho, sem entrave de qualquer vontade estranha. Enfrentou incessantemente as mais ásperas lutas, as mais violentas tempestades, a fim de deixar aos continuadores de sua querida revista um campo de trabalho menos árduo e de horizontes mais bem definidos. Essa citação aqui, número 6, ela foi publicada no livro, né, Allan Kardec, volume 3, capítulo 1, item número 2. Nos seus primeiros 12 anos, a Revista Espírita foi o complemento e o desenvolvimento da obra doutrinária encetada por Allan Kardec, e também o seu principal esteio. Além do codificador, a revista contou com a colaboração de centenas de participantes, encarnados e desencarnados, franceses e de outras nações, dentre as quais cientistas, literatos, filósofos, religiosos e homens do povo, cada qual ajudando a lançar na sua respectiva esfera de ação os alicerces sobre os quais se ergueria o potentoso edifício do Espiritismo. Aqui nós veremos também, a título de curiosidade, cartas que Kardec recebia aqui do Brasil. Nós veremos, né, ele fazendo citações aqui do Brasil, da América do Sul, de outras regiões, e aí fizeram uma pesquisa sobre todas as citações, todos os contatos que Kardec teve aqui na Revista Espírita, e fizeram uma relação enorme dos grupos espíritas espalhados pelo mundo. Depois eu disponibilizo para vocês. Pois é esse acervo inestimável que a Federação Espírita Brasileira tem o prazer de colocar à disposição dos estudiosos da doutrina espírita e de todos os interessados na sua difusão. Aqui então esse comunicado, né, foi publicado em 18 de abril de 2004, né, lembrando sempre do bicentenário do nascimento de Kardec. Kardec nasceu em 1804, e 18 de abril de 1804, e essa carta foi publicada então, né, esse trabalho foi publicado então em 18 de abril de 2004, né? Lembrando que também nesse mesmo período, 18 de abril de 2004, estava acontecendo na França, lá em Paris, o quarto Congresso Mundial Espírita, exatamente em homenagem a esse bicentenário. Quem assina aqui a carta naquela época era Nestor João Mazotti, que era então o presidente da federação. Notas do tradutor. Aqui agora veremos, né, a explicação do tradutor para esse conteúdo, né, porque a gente sempre tem no meio espírita uma polêmica muito grande com relação aos tradutores. Quem traduz melhor, quem traduz pior, quem é aquele que desfigura os textos originais de Kardec, quem são aqueles que são fiéis. Então vamos ouvir um pouquinho desse tradutor dessa obra que nós vamos ler. Tão logo assumimos o compromisso de verter para o português
a Revista Espírita de Allan Kardec, sentimos-nos tomados de certa apreensão diante da própria magnitude do trabalho. 12 alentados volumes, publicados em Paris sob a responsabilidade direta do codificador, no período de 1858 a 1869, totalizando 4.568 páginas, a partir dos textos originais franceses, que integram o acervo da Biblioteca de Obras Raras da Federação Espírita Brasileira, em Brasília. A par desse aspecto puramente material, a emoção de mergulhar, por assim dizer, na suave psicosfera do espiritismo nascente, cujas claridades começavam a derramar-se sobre a humanidade sofredora, em cumprimento à promessa de Jesus de ficar eternamente conosco. Conscientes de estar lidando com preciosa ferramenta, desde logo assumimos o compromisso inarredável, de jamais deturpar a verdade, aqui uma citação sublinhada, de maneira a garantir a necessária fidelidade, também em destaque, ao texto traduzido. Em pleno século XXI já não podíamos incorrer nas velhas artimanhas do passado, que o tempo, por certo, já sepultou. Aqui ele fala exatamente sobre as traduções que eram feitas no passado, que o público, de modo geral, não tinha acesso. Então, no caso, por exemplo, dos textos bíblicos, eles eram traduzidos de acordo com o pensamento da instituição que fazia essas traduções. Só que no presente hoje, com essa globalização, com o conhecimento difundido para todos, é muito fácil você fazer comparações. Então é nesse sentido que ele faz esse comentário. Então, mais uma vez, em pleno século XXI, já não podíamos incorrer nas velhas artimanhas do passado, que o tempo, por certo, já sepultou. Quem não se lembra das intercalações, supressões e outras modificações lamentáveis que pontificaram nos tempos da intolerância, inseridas nos evangelhos, justamente por aqueles que deveriam zelar pela pureza dos ensinamentos de Jesus? Legislando em causa própria e a soldo de propósitos inconfessáveis, muitas vezes a verdade foi ardilosamente escamoteada pelos próprios teólogos que serviam à igreja dominante, com vistas a conestar as suas doutrinas insustentáveis. E como se tudo isso não bastasse, o receio natural e compreensível de abraçar a atividade até então confiada somente a inteligências de escola, da expressão de Luiz Olímpio Guilom Ribeiro e Manuel Justiniano de Freitas Quintão, para não nos afastarmos da Federação Espírita Brasileira, nem de suas irrepreensíveis traduções das obras básicas de Allan Kardec. O Braz lembrou aqui, dizem que Herculano Pires contratou 4 jovens francesas que estudavam no Brasil para fazer suas traduções e foi feliz. Então temos ali vários tradutores que se destacam também nesse trabalho. Entretanto, e fazendo abstração do conteúdo e do significado extraordinários da Revista Espírita, essa tarefa representa uma oportunidade inesquecível de rever Paris com os olhos da alma. Por certo, não a Paris futurista de La Défense, travestida de megalópole americana, mas aquela Belle Époque, embelezada por Napoleão III e envolvida na charmante atmosfera do século XIX, com seus boulevards adornados de plátanos e olmos, reverberes e cafés sempre apinhados de gente bonita. Mais uma vez percorrer aquelas ruas, vielas e locais outrora tão familiares ao codificador. Eles colocam aqui alguns nomes de locais, como Valgirat, Grange Betelier, Rochechouart, Passage Chantienne, Segur, Harpe, Mertis, Tiquetone, Sèvres, Odéon, Tuileries, Luxembourg, Palais Royal, Galerie d'Orléans, Montparnasse, Montmartre, Père-Lachaise, que me perdoem aqui a pronúncia. Mirar novamente nas belezas, as belezas da Cidade-Luz, cuja magia a linguagem humana é incapaz de retratar. De fato, como descrever as brumas da manhã, os matizes dourados do outono, o suave encanto do entardecer, o cintilar das estrelas no firmamento e o frenesi dos transeuntes nos Champs-Élysées?
devaneios à parte, é importante não se perder de vista que a tradução de uma obra é tarefa espinhosa. Por mais cuidadosa, por mais fiel e honesta, jamais expressará na sua inteireza as variadas nuances da língua original. Há palavras, sentenças e máximas que não encontram equivalência satisfatória em nossa língua. Por outro lado, as próprias emoções se diluem ou se ampliam ao serem transferidas de uma para outra cultura, sem falar das armadilhas que nos são estendidas quando traduzimos literalmente, ou mais grave ainda, quando interpretamos o pensamento do autor na inglória tentativa de superar o texto original. A par disso, a desejável observância das regras gramaticais e estilísticas que dizem respeito ao idioma no qual nos exprimimos, de modo a tornar agradável a leitura e não cansar o leitor. Antes de continuar, quando ele fala sobre aquela Paris romântica do século XIX, quando a gente assiste a um documentário, eu recentemente, por exemplo, assisti a um documentário falando sobre a história de Santos Dumont, que foi para Paris exatamente naquele período final, em 1800 e alguma coisa, 1700, naquele período, até que então, ali no começo do século XX, ele lançou todo o seu trabalho, ele foi lançando, mas ali no começo do século XX ele lançou exatamente ali o nosso 14 bis conhecido. Então, mas quando se assiste a esse documentário, a gente vê exatamente nessa época da Belle Époque, que era a bela época, todo esse romantismo da ciência, das aparências das pessoas, da sociedade se interessando em conhecer, as artes também muito presentes. Então a gente vê nesses documentários, naquelas gravações antigas e fotografias, como era exatamente Paris daquela época. E era exatamente nessa Paris que Kardec vivia. Ele desencarnou em 1869, Santos Dumont esteve ali 10 anos depois. Então praticamente ali pegando aquela região no seu clima original do lançamento ali dos trabalhos de Kardec. Feitos esses reparos, procuramos ater-nos aos vocábulos e expressões da língua francesa que encontram perfeita correspondência com os seus homólogos portugueses, tal como são empregados no Brasil. Quando, pela própria estrutura da língua em questão, não nos foi possível observar essa regra, ou para não reproduzirmos palavras e períodos que se repetiam com frequência, abandonamos aqui e ali a rigidez do texto, principalmente em atenção à clareza e à melodia, eufonia das sentenças, sem, contudo, jamais, aqui em destaque, esquecer de guardar o sentido fiel das verdades traduzidas para a nossa língua. A presente tradução é de nossa inteira responsabilidade, à exceção de algumas partes, cuja indicação, em nota de rodapé, pedimos que se reportasse o leitor à fonte original. Como é do conhecimento de todos, além da função primacial de órgão de difusão doutrinária, a Revista Espírita constituiu-se numa espécie de tribuna livre, onde Allan Kardec sondava a reação dos homens e a impressão dos espíritos acerca de determinados assuntos, ainda hipotéticos ou mal compreendidos, enquanto lhes aguardava a confirmação através da concordância e da universalidade do ensino dos espíritos. Muitos textos revelados pelos espíritos superiores, assim como outros da lavra do próprio codificador, antes publicados na Revista Espírita, foram transcritos por Kardec integralmente ou com pequenas modificações nas obras básicas, definitivas, que levam o seu nome. Ana, bom dia. Aqui o que ele quis dizer é que nós encontraremos em, por exemplo, o livro Céu e Inferno, em textos do Livro dos Espíritos, na sua segunda edição, textos que foram publicados por Kardec na Revista Espírita e alguns deles transcritos integralmente nessas obras ou as partes mais importantes. Quando nós estudamos a Revista Espírita, quando nós estudamos o livro Céu e Inferno, o livro O Céu e Inferno, eu comentei com vocês que alguns dos textos, algumas das entrevistas que Kardec tinha realizado, estavam com seus textos originais publicados na Revista Espírita. Então ele pegava ali, fazia uma supressão
aquela parte menos interessante doutrinariamente e levava para o livro Céu e Inferno só aquilo que era interessante. Mas a parte bacana de estudar era exatamente estudar na íntegra. Então muitas vezes nós tínhamos na Revista Espírita, nós encontraremos na Revista Espírita um texto que Kardec publicou no livro Céu e Inferno no dobro do tamanho. Porque ele aprofundava, ele trazia detalhes que lá na revista era somente para ver qual era a condição moral do espírito, sem outras curiosidades. Então Kardec vai perceber aqui também, quando ele fala sobre o gênio das flores, tem um artigo que nós vamos encontrar, de espíritos que trabalham com essa parte da vegetação, da natureza. Ele pegou trechos desse artigo e colocou no Livro dos Espíritos como sendo definitivo. Então é isso que nós encontraremos, né? Esse trabalho de Kardec que ele publicava na revista, aquilo que era importante, ele consultava os espíritos para ver ali a sua veracidade e depois ele levava para os livros da codificação, que seriam publicações então definitivas. Assim, utilizamos-nos das traduções de Guilom Ribeiro e Manuel Quintão, quando os mesmos trechos da Review coincidiam com aqueles já traduzidos por esses dois ex-presidentes da FEB. Então ele vai encontrar aqui, né, que quando tiver algum texto já traduzido nas obras básicas, ele simplesmente vai trazer para cá para facilitar o seu trabalho. Até porque também ele respeitava aqui o trabalho feito por esses dois, essas duas personalidades da doutrina espírita. Reconhecendo nossas reais limitações em matéria de poesia, cujas regras devem ser escrupulosamente observadas, a fim de conservarem a rima e a versificação da língua original, quase sempre desfiguradas na versão que se traduz, confiamos essa difícil tarefa ao nosso estimado confrade e beletrista Hinaldo Lacerda Lima, que, incontinente e de boa vontade, a aceitou, desempenhando-a com mestria e indisfarçável competência. Aqui o que ele fala dessa parte poética é que muitas vezes nós encontraremos na Revista Espírita alguns poemas que foram publicados pelos espíritos. Quando nós estudamos lá no Livro dos Médiuns a parte da psicografia, nós vimos ali que tem médiuns que têm ali facilidades de textos históricos, médiuns que têm facilidades com textos evangélicos, médiuns que têm facilidades com textos poéticos, e nesse caso são poesias escritas em francês. E quando se traduz para a língua portuguesa ou para qualquer outra língua, como ele colocou para nós acabamos perdendo um pouco da beleza do texto original. Por isso, então, ele conversou com esse confrade e esse beletrista, né? Lembrando que a expressão beletrista vem daqueles que têm belas letras, aqueles que escrevem com beleza, né? Então, esse Hinaldo Lacerda Lima foi, então, responsável de fazer essas traduções mais românticas, mais poéticas, para não perder exatamente a beleza dos textos originais. Procuramos evitar, tanto quanto possível, a inserção de notas de rodapé, a não ser quando tivessem a finalidade de esclarecer o leitor acerca da própria tradução, de um ponto doutrinário qualquer, ou ainda quando se relacionassem com fatos diretamente ligados à vida e à obra do codificador. É por isso que deixamos de lado propositadamente toda e qualquer explicação que possa ser facilmente encontrada nas enciclopédias e compêndios de história geral. Finalmente, ao oferecer nosso modesto trabalho aos companheiros de ideal espírita, somos os primeiros a reconhecer que não fizemos uma tradução perfeita. Falhas, por certo, haverão de ser detectadas, umas talvez durante o processo gráfico de composição e impressão, outras por desatenção nossa, ensejando-nos a feliz oportunidade de saná-las em edições posteriores dessa obra, desde que contemos com o auxílio inestimável dos leitores em nos apontar com vistas ao seu perene aperfeiçoamento. Aqui então Brasília, 10 de outubro de 2002, o tradutor então Evaldo Noleto Bezerra, né? Como eu falei para vocês, eu acho importantíssimo qualquer obra que nós tivermos contato, lermos tudo o que ela oferece desde a capa, para que a gente vá conhecendo assim detalhes, informações que muitas vezes são ignoradas, mas que trazem para nós uma grande beleza para a construção desse trabalho, né? Então nós vimos aqui
toda a parte introdutória aqui da capa, né, de Kardec. Depois vimos aqui a Carta da Federação Espírita de Nestor Mazotti, e agora vimos aqui então a psicografia, a carta do tradutor. Depois aqui então da revista ainda, na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 1º, janeiro de 1858, número 1. Introdução. Agora vamos aqui às palavras de Kardec para poder explicar o objetivo dessa obra. A rapidez com que se propagam em todas as partes do mundo os estranhos fenômenos das manifestações espíritas é uma prova evidente do interesse que despertam. A princípio, simples objeto de curiosidade, não tardaram a chamar a atenção de homens sérios que neles vislumbraram desde o início a influência inevitável que viriam a ter sobre o estado moral da sociedade. Aqui foi exatamente o que nós já explicamos, só para a gente poder entender exatamente o que Kardec quis dizer, é que quando nós estudamos sobre a metodologia científica e a metodologia filosófica, né, que eu comentei com vocês que nós tivemos a oportunidade de fazer esse estudo no último domingo lá na Sala Espiritismo Net Brasil. Então, quando nós temos ali a parte científica, é estudarmos o fenômeno por si só. Se mexeu alguma coisa, se caiu, se veio uma psicografia, como isso acontece, por quê, de quem foi o responsável por isso e tudo mais. A parte filosófica é nós começarmos então a entender por que aquilo foi feito, qual a condição daquele que provocou aquele fenômeno, enfim. O que ele coloca para nós é exatamente isso, que inicialmente as pessoas tinham uma grande curiosidade com relação aos fenômenos pela curiosidade, como acontece hoje. Temos uma casa assombrada aqui em São Paulo, por exemplo, né, nessa semana que se passou, nós tivemos ali a lembrança, em 1974, se eu não me engano, no dia 3 de fevereiro, se eu não me engano, nós tivemos ali a lembrança do incêndio que aconteceu no edifício Joelma, aqui em São Paulo. Uma das grandes tragédias que aconteceu aqui na cidade, na história da cidade, né, nessa parte de incêndios. Então, durante muito tempo, houve aquele boato de que esse prédio era assombrado. Não dava outra, né? As pessoas iam lá querendo ver fantasmas. Depois também teve ali o edifício Andraus, que foi uma outra tragédia, as pessoas queriam ver fantasmas. Então as manifestações, os fenômenos chamam a atenção das pessoas. Mas o que isso traz de consequência moral para a sociedade? O fato de nós sabermos que o espírito continua vivo mesmo depois de uma grande tragédia, que ele continua sofrendo, ele não só pode ser ajudado, como nós projetamos a nossa própria existência nessa experiência, que podemos ser nós amanhã. Ou seja, nós morremos fisicamente, mas continuamos vivos. E aí então a gente continua, né, desenvolvendo cada vez mais esse raciocínio, essa ideia em cima das consequências daquele fenômeno. Então o que Kardec fala sobre isso é exatamente, a princípio, simples objeto de curiosidade, não tardaram a chamar a atenção de homens sérios que neles vislumbraram, desde o início, a influência inevitável que viriam a ter sobre o estado moral da sociedade. É esse estado moral que fala, mas quem é você, de onde você veio, para onde você vai, quais são as causas do seu sofrimento, quais são os caminhos da sua felicidade, etc, etc. As novas ideias que surgem desses fenômenos popularizaram-se cada dia mais, e nada lhes pôde deter o progresso, pela simples razão de que estão ao alcance de todos, ou de quase todos, e nenhum poder humano lhes impedirá de se manifestem. Se os abafam aqui, reaparecem em 100 outros pontos. Ele está falando da manifestação dos espíritos. Não importa se uma determinada instituição religiosa disse que é proibido, que não pode, que ninguém deve ler. Isso é inevitável, os espíritos se manifestam onde eles quiserem. Então, se um lado essas manifestações eram abafadas, do outro lado eles continuavam proliferando pelo mundo afora. Aqueles, pois, que neles vissem um inconveniente qualquer, seriam constrangidos pela própria força dos fatos
a sofrer-lhes as consequências, como só é acontecer às indústrias novas que, em sua origem, ferem interesses particulares, logo absorvidos, pois não poderia ser de outro modo. O que já não se fez e disse contra o magnetismo, lembrando que Kardec era magnetizador, né? Ele aplicava ali aqueles passes magnéticos como parte de um tratamento alternativo à medicina convencional. E falavam mal disso daí também, né? Entretanto, todos os raios lançados contra ele, todas as armas com que foi ferido, mesmo o ridículo, esborroaram-se ante a realidade e apenas serviram para colocá-lo ainda mais em evidência. É que o magnetismo é uma força natural, e perante as forças da natureza, o homem é um pigmeu, semelhante a cachorrinhos que ladram inutilmente contra tudo o que os possa amedrontar. Dá-se com as manifestações espíritas a mesma coisa que se dá com o sonambulismo. Se não se produzem à luz do dia e publicamente, ninguém impedirá que ocorram na intimidade, pois cada família pode descobrir um médium entre seus membros, das crianças aos velhos, assim como pode encontrar um sonâmbulo. O que Kardec coloca era exatamente o que acontecia na Idade Média. Havia proibições de manifestações religiosas numa sociedade de uma cidade francesa, uma cidade europeia, por exemplo, mas dentro dos lares eles continuavam fazendo os cultos ocultos. Cultos ocultos. E aí então, quando havia descoberta da Inquisição, aquela perseguição toda e tudo mais, mas isso não impedia que as pessoas professassem suas fés, a fé que possuíam, né, ainda que fosse ocultamente. A mesma coisa acontece com relação às manifestações. Proibimos todas as manifestações espíritas em locais públicos. Dentro das famílias havia ali reuniões mediúnicas. É isso que Kardec coloca, que não é possível impedir a comunicação dos espíritos. Não há força humana, terrena, que consiga impedir a força da natureza. Quem, pois, poderá impedir que a primeira pessoa que encontremos seja médium e sonâmbula? Sem dúvida, os que o combatem não refletiram nisto. Insistimos, quando uma força está na natureza, pode-se detê-la por um instante, porém jamais aniquilá-la. Seu curso apenas poderá ser desviado. Ora, a força que se revela no fenômeno das manifestações, seja qual for a sua causa, está na natureza, da mesma forma que o magnetismo, e não poderá ser exterminada, como a força elétrica também não o será. O que importa é que seja observada, estudada em todas as suas fases, a fim de se deduzirem as leis que as regem. Se for um erro, uma ilusão, o tempo fará justiça. Se, porém, for verdadeira, a verdade é como o vapor. Quanto mais se o comprime, tanto maior será sua força de expansão. Causa justa admiração que, enquanto na América, somente nos Estados Unidos possuem 17 jornais consagrados a esse assunto, sem contar um sem número de escritos não periódicos, a França, o país da Europa onde tais ideias mais rapidamente se aclimataram, não possui nenhum. Esse texto aqui ele publicou na nota de rodapé, colocou assim, né? Até agora, isso aqui é um texto atual então, né? Só existe na Europa um jornal consagrado à doutrina espírita, o Journal de l'Âme, publicado em Genebra pelo Dr. Bossinger. Na América, o único jornal em francês é o Spiritiste de la Nouvelle Orléans, publicado pelo Sr. Barthès. Aqui então o texto de Kardec, isso aqui, né? Desculpem. Diz ainda: não se pode contestar a utilidade de um órgão especial que ponha o público a par do progresso dessa nova ciência e o previna contra os excessos da credulidade, bem como do ceticismo. É essa lacuna que nos propomos preencher com a publicação dessa revista, visando a oferecer um meio de comunicação a todos quantos se interessam por essas questões, ligando, através de um laço comum, os que compreendem a doutrina espírita sob o seu verdadeiro ponto de vista moral, a prática do bem
e a caridade evangélica para com todos. Fazendo uma comparação, né, a Revista Espírita seria a Globo Rural da França naquela época, só que o tema, em vez de ser um tema rural, era um tema voltado para as pesquisas espíritas, não temas sobrenaturais. Eu quase usei essa expressão, mas ela é equivocada, porque essas manifestações não são sobrenaturais, não estão acima da natureza, mas fazem parte da natureza. Então a Revista Espírita era a Globo Rural daquela época, só que tratando dos temas filosóficos das manifestações espíritas. Então, eu tenho, sabe o que acontece? Eu tenho ela completa, mas eu uso tanta digital que a minha completa está encaixotada, né? Mas está ali, está presente, faz parte do meu acervo, né? É uma bela coleção, diga-se de passagem. Se não se tratasse senão de uma coleta de fatos, a tarefa seria fácil. Observe o que Kardec coloca. Se fosse apenas uma coleção de fatos, a tarefa seria fácil. Eles se multiplicam em toda parte com tal rapidez que não faltaria matéria. Mas os fatos, por si mesmos, tornam-se monótonos pela repetição e, sobretudo, pela similitude. Ou seja, né, se eu fundasse hoje uma revista que falasse de fantasmas e eu começasse a publicar tudo aquilo que é falado sobre fantasmas, chega uma hora que cai na mesmice. De novo a história do fantasma, numa casa abandonada numa fazenda, só vai mudar a cidade. De novo um fantasma que apareceu no cemitério, só vai mudar o endereço do cemitério. Então é isso que Kardec coloca, né? Então ficariam tão similares as comunicações, as publicações, que acabaria perdendo o interesse. O que é necessário, é aí que vem o diferencial agora. O que é necessário ao homem racional é algo que lhe fale a inteligência. Exatamente, Zé. A questão dos UFOs, né? No começo era tudo novidade. Hoje você vai comprar uma revista de ufologia, você vai ver o quê? Fotografias, supostas fotografias, relatos, supostos relatos, e aí chega uma hora que ninguém mais se interessa, né? O que é necessário ao homem racional é algo que lhe fale a inteligência. Poucos anos se passaram desde o surgimento dos primeiros fenômenos, e já estamos longe da época das mesas girantes e falantes que foram suas manifestações iniciais. Hoje é uma ciência que revela todo um mundo de mistérios, tornando patentes as verdades eternas que apenas pelo nosso espírito eram pressentidas. É uma doutrina sublime que mostra ao homem o caminho do dever, abrindo o mais vasto campo até então jamais apresentado à observação filosófica. Nossa obra seria, pois, incompleta e estéril se nos mantivéssemos nos estreitos limites de uma revista anedótica, cujo interesse rapidamente se esgotasse. Talvez nos contestem a qualificação de ciência que damos ao Espiritismo. Certamente não teria ele, em nenhum caso, as características de uma ciência exata, e é precisamente aí que reside o erro dos que o pretendem julgar e experimentar como uma análise química ou um problema matemático. Já é bastante que seja uma ciência filosófica. Toda ciência deve basear-se em fatos, mas os fatos por si sós, não constituem a ciência. Ela nasce da coordenação e da dedução lógica dos fatos. É o conjunto de leis que os regem. Chegou o Espiritismo ao estado de ciência? Se por isso se entende uma ciência acabada, seria sem dúvida prematuro responder afirmativamente. Entretanto, as observações já são hoje bastante numerosas para nos permitirem deduzir pelo menos os princípios gerais onde começa a ciência. O exame raciocinado dos fatos e das consequências que deles decorrem é, pois, um complemento sem o qual nossa publicação seria de medíocre utilidade, não oferecendo senão um interesse muito secundário para quem quer que reflita e queira inteirar-se daquilo que vê. Todavia, como nosso fim é chegar à verdade, acolheremos todas as observações que nos forem dirigidas e tentaremos, tanto quanto nolo permita o estado dos conhecimentos adquiridos, dirimir as dúvidas e esclarecer os pontos ainda obscuros.
Nossa revista será, assim, uma tribuna livre, em que a discussão jamais se afastará das normas da mais estrita conveniência. Numa palavra, discutiremos, mas não disputaremos. As inconveniências de linguagem nunca foram boas razões aos olhos de pessoas sensatas. É a arma dos que não possuem algo melhor, voltando-se contra aqueles que dela se servem. Embora os fenômenos de que nos ocupamos se tenham produzido nos últimos tempos de maneira mais geral, tudo prova que tem ocorrido desde as eras mais recuadas. Não há fenômenos naturais nas invenções que acompanham o progresso do espírito humano. Desde que estejam na ordem das coisas, sua causa é tão velha quanto o mundo e os seus efeitos devem ter se produzido em todas as épocas. O que testemunhamos hoje, portanto, não é uma descoberta moderna. É o despertar da antiguidade, desembaraçada do envoltório místico, que engendrou as superstições da antiguidade esclarecida pela civilização e pelo progresso das coisas positivas. Está acabando aqui já, tá? A consequência capital que resulta desses fenômenos é a comunicação que os homens podem estabelecer com os seres do mundo incorpóreo, e dentro de certos limites, o conhecimento que podem adquirir sobre o seu estado futuro. O fato das comunicações com o mundo invisível encontra-se em termos inequívocos nos livros bíblicos, mas de um lado, para certos céticos, a Bíblia não tem autoridade suficiente. Por outro lado, para os crentes, são fatos sobrenaturais, suscitados por um favor especial da divindade. Não haveria aí, para todo mundo, uma prova da generalidade dessas manifestações, se não as encontrássemos em milhares de outras fontes diferentes. A existência dos espíritos, a sua intervenção no mundo corpóreo, está atestada e demonstrada não mais como um fato excepcional, mas como um princípio geral, em Santo Agostinho, São Jerônimo, São João Crisóstomo, São Gregório Nazianzeno e tantos outros pais da Igreja. Essa crença forma, além disso, a base de todos os sistemas religiosos. Admitiram-na os mais sábios filósofos da antiguidade: Platão, Zoroastro, Confúcio, Apuleio, Pitágoras, Apolônio de Tiana e tantos outros. Nós a encontramos nos mistérios e nos oráculos, entre os gregos, os egípcios, os hindus, os caldeus, os romanos, os persas, os chineses. Vemo-la sobreviver em todas as vicissitudes dos povos, a todas as perseguições e desafiar todas as revoluções físicas e morais da humanidade. Mais tarde, a encontramos entre os adivinhos e feiticeiros da Idade Média, nos Wilis e nas Valquírias dos escandinavos, nos elfos dos teutões, nos Léchios e nos Demoscnios, Dogi dos eslavos, nos Oryx e nos Bovinis da Escócia, e nos Popicans e nos Tersapolites dos bretões, nos Semis dos Caraíbas, numa palavra, em toda a falange de ninfas, de gênios, maus e bons, nos silfos, nos gnomos, fadas e duendes, com os quais todas as nações povoaram o espaço. Encontramos a prática das evocações entre os povos da Sibéria, no Kamchatka, na Islândia, e entre os indígenas na América do Norte e nos aborígenes do México e do Peru, na Polinésia, e até entre os estúpidos selvagens da Nova Holanda. Essa expressão, estúpidos selvagens, bom dia, Márcia, é uma expressão que nós veremos em breve, porque Kardec ele era considerado por alguns opositores da doutrina espírita como racista. Mas aí nós temos que entender quais eram as expressões, o contexto em que essas expressões estavam inseridas e de que forma que se pensava naquela época. Então, na verdade, os estúpidos selvagens
fala-se sobre os ignorantes selvagens da Nova Holanda. Sejam quais forem, né, nesse caso aqui dessa Nova Holanda, ele pode estar se referindo, por exemplo, ao Suriname, aqui na América do Sul, né, ou então outras colônias da Holanda, lá na parte do Sudeste Asiático também, né? Aqui ele fala sobre a Polinésia, né? Então pode ser para aquelas bandas de lá. Sejam quais forem os absurdos que cercam essa crença e desfiguram segundo os tempos e os lugares, não se pode discordar de que ela parte de um mesmo princípio, mais ou menos deturpado. Ora, uma doutrina não se torna universal, não sobrevive a milhares de gerações, não se implanta de um polo a outro, entre os povos mais diversificados, pertencentes a todos os graus da escala social, se não tiver fundada em algo positivo. O que será esse algo? É o que nos demonstram as recentes manifestações. Procurar as relações que possam existir entre tais manifestações e todas essas crenças é buscar a verdade. A história da doutrina espírita, de certo modo, é a história do espírito humano. Teremos que estudá-la em todas as fontes que nos fornecerão uma mina inesgotável de observações, tão instrutivas como interessantes, sobre os fatos geralmente pouco conhecidos. Essa parte nos dará a oportunidade de explicar a origem de uma porção de lendas e de crenças populares, delas destacando o que toca à verdade, à alegoria e à superstição. No que concerne às manifestações atuais, daremos explicação de todos os fenômenos patentes que testemunhamos ou que chegarem ao nosso conhecimento, quando nos parecerem merecer a atenção de nossos leitores. De igual modo o faremos em relação aos feitos espontâneos que por vezes se produzem entre pessoas alheias às práticas espíritas e que revelam, seja a ação de um poder oculto, seja a emancipação da alma. Tais são as visões, as aparições, a dupla vista, os pressentimentos, os avisos íntimos, as vozes secretas, etc. À narração dos fatos acrescentaremos a explicação, tal como ressalta, do conjunto dos princípios. A respeito, faremos notar que esses princípios decorrem do próprio ensinamento dado pelos Espíritos, fazendo sempre abstração de nossas próprias ideias. Não será, pois, uma teoria pessoal que exporemos, mas a que nos tiver sido comunicada e da qual não seremos senão meros intérpretes. Um grande espaço será igualmente reservado às comunicações escritas ou verbais dos Espíritos, sempre que tiverem um fim útil, assim como às evocações de personagens antigas ou modernas, conhecidas ou obscuras, sem negligenciar as evocações íntimas, que muitas vezes não são menos instrutivas. Numa palavra, abarcaremos todas as fases das manifestações materiais e inteligentes do mundo corpóreo. A doutrina espírita nos oferece, enfim, a única solução possível e racional de uma multidão de fenômenos morais e antropológicos dos quais somos testemunhas diariamente e para os quais se procuraria inutilmente a explicação em todas as doutrinas conhecidas. Nessa categoria classificaremos, por exemplo, a simultaneidade de pensamentos, a anomalia de certos caracteres, as simpatias e antipatias, os conhecimentos intuitivos, as aptidões, as propensões, os destinos que parecerem marcados pela fatalidade e, num quadro mais geral, o caráter distintivo dos povos, seu progresso ou sua degenerescência, etc. À citação dos fatos acrescentaremos a pesquisa das causas que os poderiam ter produzido. Da apreciação desses fatos ressaltarão naturalmente ensinamentos úteis quanto à linha de conduta, mas conforme a sã moral. Em suas instruções, os espíritos superiores têm sempre por objetivo despertar nos homens o amor do bem através dos preceitos evangélicos. Por isso mesmo, eles nos traçam o pensamento que deve presidir à redação dessa coletânea. Nosso quadro, como se vê, compreende tudo quanto se liga ao conhecimento da parte metafísica do homem,
e estudá-la-emos em seu estado presente e no futuro, porquanto estudar a natureza dos espíritos é estudar o homem, tendo em vista que ele deverá fazer parte um dia do mundo dos espíritos. Eis porque acrescentamos ao nosso título principal o de Jornal de Estudos Psicológicos, a fim de fazer compreender toda a sua importância. E aqui uma nota final, né, para poder concluir aqui essa nossa leitura. Diz aqui para nós: por mais abundantes sejam nossas observações pessoais e as fontes onde as recolhemos, não dissimulamos as dificuldades da tarefa, nem a nossa insuficiência. Para suplementá-la, contamos com o concurso benevolente de todos quantos se interessam por essas questões. Seremos, pois, bastante reconhecidos pelas comunicações que houverem por bem transmitir-nos acerca dos diversos assuntos de nossos estudos. A esse respeito, chamamos a atenção para os seguintes pontos, sob os quais deverão fornecer documentos. Olha que interessante Kardec, então, convocando os leitores a participarem com o material. Mas para isso não basta simplesmente enviar ali um fato, um relato. Ele coloca alguns critérios. Primeiro, manifestações materiais ou inteligentes obtidas nas reuniões às quais assistirem. Ou seja, não é para ouvir falar, né? Fatos de lucidez sonambúlica ou de êxtase. Fatos de segunda vista, previsões, pressentimentos, etc. Fatos relativos ao poder oculto atribuído com ou sem razão a certos indivíduos. Lendas e crenças populares. Fatos de visões e aparições. Fenômenos psicológicos particulares que por vezes ocorrem no instante da morte. Problemas morais e psicológicos a resolver. Fatos morais, atos notáveis de devotamento e abnegação, dos quais possa ser útil propagar o exemplo. E o 10º, indicação de obras antigas ou modernas, francesas ou estrangeiras, onde se encontrem fatos relativos à manifestação de inteligências ocultas, com a designação e, se possível, a citação das passagens. Do mesmo modo, no que diz respeito à opinião emitida sobre a existência dos espíritos e sua relação com os homens, por autores antigos ou modernos, cujo nome e saber possam lhe dar autoridade. Finalmente aqui, não daremos a conhecer o nome das pessoas que nos enviarem as comunicações, a não ser que para isso sejamos formalmente autorizados. Então essa daqui, pessoal, é a introdução de Kardec. Vimos aqui todo esse preparativo para apresentar o que é a Revista Espírita, para apresentar qual é o seu objetivo, de que forma que ela foi organizada, né? E no nosso próximo encontro, nós já iniciaremos na próxima sexta-feira. Nós temos aqui então os artigos que nós vamos pular, eu sempre vou mencionar para vocês, para ficar tudo bem orientado aqui no nosso trabalho, né? Diferentes naturezas de comunicações, diferentes modos de comunicações nós vamos pular, porque esses textos já estudamos então lá no Livro dos Médiuns. Respostas dos espíritos a algumas perguntas. Veremos também aqui se é de utilidade ou não, mas também essas perguntas já foram respondidas lá no Livro dos Médiuns. Manifestações físicas, também já estudamos no Livro dos Médiuns. Os gobelins, ou os duendes, esse artigo já nos interessa. Então ele vai ser o primeiro que nós vamos estudar, e dependendo do tamanho do artigo, a gente vai na sequência 2, 3 artigos, conforme for aqui a produtividade do nosso trabalho. E também lembrando que às sextas-feiras nós fazíamos estudos então até às 10 horas da manhã, porque nós fazíamos apenas ali as reflexões, né, dos nossos evangelhos. Mas agora a gente vai até às 10h30, então de segunda a sexta, das 9 às 10h30, todos os dias 1h30 de estudos, para a gente aproveitar ao máximo desse material que nos é oferecido. Então, declaramos então aberto o estudo da Revista Espírita aqui no nosso trabalho, e eu espero realmente, né, que vocês apreciem esses artigos de Kardec, né, olhando por essa perspectiva de participação, de desenvolvimento de ideias, de curiosidades que vão chamar a nossa atenção, da realidade daquele universo que Kardec vivia. Então, tudo isso vai ser para nós de uma forma muito proveitosa para que a gente possa conhecer a doutrina espírita com mais profundidade.
não apenas naqueles estudos morais que nós fazemos, naquelas pesquisas com aquela característica científica, mas conhecermos a forma como a doutrina espírita se desenvolveu, sua história, seus idealizadores, seus participantes, enfim, tudo aquilo que diz respeito à nossa querida doutrina. E uma curiosidade também, só para finalizar, né, seja bem-vinda, né, Zé? Só para finalizar também aqui, aqui no Brasil foi publicada no século XIX, especialmente no dia 1º de janeiro de 1875, 6 anos, portanto, depois da desencarnação de Kardec, uma revista espírita. Ela foi publicada pela Sociedade de Estudos Espiríticos, Grupo Confúcio. Então era assim o segundo periódico, né, que tinha sido lançado aqui no Brasil. E aqui uma curiosidade, a sua publicação, que era mensal, era feita nos moldes da francesa Revue Spirit, editada por Kardec em Paris, redigida e dirigida pelo Dr. Arnaldo da Silva Neto. A revista espírita, essa brasileira, né, destacou-se pela publicação de artigos doutrinários e de refutação aos adversários da doutrina espírita no país, especialmente ao Jornal do Comércio, que nos anos de 74 e 75 do século XVIII, século XIX, classificava o espiritismo como, entre aspas agora, epidemia mais perigosa que a febre amarela. Bem oportuno aqui para o nosso tempo de hoje, né? Verdadeira, entre aspas, fábrica de loucos. Por intermédio da revista, o Grupo Confúcio manteve contato com o Sr. Lemarie, que dirigia em Paris a Sociedade para a Continuação das Obras Espíritas de Allan Kardec. Esse Grupo Confúcio ele acabou encerrando as suas atividades por volta de 1879. Durou ali apenas 4 anos, né? Então, já que a doutrina espírita é uma epidemia mais perigosa que a febre amarela, então eu já estou contaminado por ela há muito tempo, não preciso de vacinar, né? Agora, febre amarela precisa, né? Não tem jeito. Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje.